Vamos ler um texto, quero que você abra sua Bíblia comigo. 1 aos Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 19 também. Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Amém? 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, e tomou a junta dos bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém? Somente até aí. Quero que você permaneça com sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, diante do Eterno, e temos a convicção, Pai, de que o Senhor está neste lugar. Assim como o Senhor já tem ministrado desde o início deste culto, nós estamos aqui, Senhor, para louvar a Ti. Nós temos consciência de que o Senhor é dono e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E não estamos aqui, ó Deus, para receber, ó Deus, mas para dar ao Senhor um culto. Estamos aqui, ó Deus, para entregar a nossa vida em gratidão ao Senhor. Estamos aqui, Senhor, para declarar que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. De que nós servimos ao Rei dos Reis, ao Eterno, ao Príncipe da Paz. De que o Senhor, ó Pai, é quem governa as nossas vidas, ó Deus, os nossos pensamentos. E nessa hora, Jesus, nós queremos mandar embora toda distorção, todo pensamento distorcido, ó Deus, que vem sobre as mentes, tentando roubar, minar, ó Deus, a ministração da Tua Palavra. Este ambiente é um ambiente de milagres, um ambiente profético. E nós cremos, ó Deus, que aqui está a presença do Altíssimo. E nós queremos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração, não por vontade humana, mas segundo a vontade do Senhor, pois a Tua Palavra é viva e eficaz para transformar as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus para as nossas vidas, amém? E já há alguns dias o Senhor vem ministrando ao meu coração sobre essa mensagem e sobre como nós precisamos compreender que existe um momento na nossa vida que nós nos deparamos, nos encontramos com Jesus, e quando nós nos encontramos com Ele, nunca mais nós voltamos a ser os mesmos. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã. Quem sabe você está chegando hoje pela primeira vez. Quem sabe você já sabe alguma coisa sobre Jesus, mas eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu queria fazer um combinado contigo, amém? Diga comigo assim: Senhor Jesus, fala ao meu coração, pois está aberto para a Tua Palavra me orientar, me direcionar, para que eu possa viver o meu chamado. Amém. Queridos, nós precisamos compreender sobre a importância do chamado. Quando falamos sobre chamado, e o que mais me maravilhou é que o Senhor tem falado de chamado esses dias. Na quinta-feira o seminarista Paulo Henrique esteve ministrando aqui, ele falando sobre chamado, e aquilo queimou no meu coração sobre esta importância de nós compreendermos o que é o chamado. Porque muitas pessoas acreditam que o chamado é somente para o pastor. O chamado é para a equipe de louvor ou para algum ministério, da igreja.
E o que nós precisamos entender, amados, é que o chamado de Jesus para mim e para você, o chamado de Jesus é para alcançar todo aquele que nele crê. E é por isso que Ele nos deu uma grande missão. Lá em Mateus capítulo 28, nós vamos ver Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Ou seja, Jesus já nos deu uma missão e nos deu uma ordem, e esse é o meu e o seu chamado. E às vezes você pode dizer: pastor, mas eu não tenho essa facilidade para pregar. Mas você tem a facilidade de alcançar vidas que eu não alcanço. De alcançar vidas que pregadores, renomados do Brasil não alcançam. Através de simples gestos, nós podemos mudar, transformar e apresentar Jesus àquela vida, e aquela vida nunca mais vai ser a mesma. Nós simplesmente precisamos crer nisso. Mas o texto que nós acabamos de ler aqui fala sobre um dos maiores ícones do Antigo Testamento, um grande instrumento do Senhor, um grande profeta chamado Elias. E muitas pessoas sabem sobre o quanto este homem foi tremendamente usado por Deus. E é importante primeiro nós nos atermos a entender esse contexto. Queridos, Elias era um homem temente ao Senhor. Era um homem que caminhava alinhado com o Senhor. E quando nós olhamos para Elias, nós vemos nele um homem de autoridade, um homem destemido, um homem que tinha coragem de falar aquilo que precisava falar, custe o que custar. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. É isso que o Senhor espera, de que nesta geração se levante pessoas, homens e mulheres, com o espírito de Elias, para pregoar a boa palavra do Senhor. E quando nós olhamos para a vida deste homem, lá no capítulo 17, você vai ver Elias chegando diante do rei Acabe, um rei que estava fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E quando nós olhamos para a vida do rei Acabe, nós vemos um padrão comportamental. Hoje, no estudo do comportamento, no estudo da neurociência, se fala tanto a respeito, de comportamentos que são passados de geração a geração. A neurociência já conseguiu provar que existem comportamentos que nós repetimos. E muitos destes comportamentos se tornam maldições que são transferidas de geração em geração, e as pessoas vão vivendo dentro de um padrão de comportamento e às vezes não conseguem desvencilhar daquilo. E quando a gente olha para esse momento do povo de Israel, nós vemos exatamente esse padrão comportamental chegando na vida do rei Acabe. Eu acredito, a gente já falou aqui algumas vezes a respeito do reino, Depois de Salomão, que foi o rei que construiu o templo, o filho de Davi, que reinou 40 anos em um tempo de paz, nós sabemos que passado Salomão, depois de algumas décadas ali, então acontece no reino uma divisão. E esse reino é dividido, então constitui-se, separa a nação de Israel em duas partes, em dois reinos. O reino do norte, o qual tinha ali a capital Samaria, que era chamado de Israel, e o reino do sul, que tinha por capital Jerusalém, do qual era chamado o reino de Judá. E esse momento especificamente em que nós acabamos de ler aqui, Elias foi um grande profeta do Senhor usado para repreender o rei desse reino do norte. Acabe estava no poder, mas o que eu acho interessante é o nome desse cidadão, Acabe. Acabe porque vai acabar, E o reino estava completamente tomado pela idolatria, tomado pela prostituição, tomado por toda sorte de pecado, e tudo aquilo visto como se fosse algo natural. Se haver alguma semelhança com o Brasil, é uma mera coincidência. Mas o que eu quero te dizer, queridos, é que nós somos embaixadores do céu.
você tivesse entendido, você ia dar um glória a Deus. Amém? Nós somos embaixadores do céu. Amém. Vai chegar lá, querido, come um pouquinho mais de feijão. Amém? Nós somos embaixadores do céu. Aleluia. Queridos, nós fomos chamados para pregoar as boas notícias, porque de notícia ruim a Globo já está cheia. Aliás, eles não dão tanta notícia ruim assim, né? De notícia ruim, os noticiários, a internet está cheio. Até aqueles que falam que o que está faltando agora é só começar a jorrar sangue da televisão. Mas hoje nós estamos aqui e nós estamos neste lugar porque nós queremos uma boa notícia. E a boa notícia é essa: nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus de milagres. E Elias foi este homem que entendeu isso. E sabe o que ele fez? Ele foi lá conversar com Acabe e dizer para Acabe que a partir daquele dia não ia cair uma gota d'água, não ia ter orvalho, não ia ter chuva, não ia ter nada se não fosse pela oração dele. Será que nós podemos fazer isso? Queridos, seria como chegar lá, nesse poder que tem tentado imperar na nossa nação e dizer: ei, você está achando que você é o Supremo? Supremo é o nosso Deus. E se o Senhor quiser trazer justiça, querido, mas cadê aqueles que têm fome e sede de justiça? Cadê aqueles que têm fome e sede de justiça? Não de justiça humana. Porque muitas pessoas pensam que a justiça de Deus vai ser vir aqui e sei lá, mover alguma coisa para lançar uma bomba atômica e acabar com tudo. Não é isso. A justiça de Deus é maravilhosa, ela é perfeita. Ela não erra o alvo. E a Bíblia diz que depois que Elias liberou esta palavra profética, sobre aquela terra não houve orvalho, não houve chuva por um longo período. E a palavra do Senhor também diz que este mesmo homem, durante todo esse período de seca, durante todo esse período de escassez, ele foi sustentado. Agora pasme, olha aqui para mim. Este homem foi sustentado, primeiro, por um corvo que trazia pão e carne para ele de manhã e pão e carne à noite. E ele bebia a água de um ribeiro, onde o Senhor mandou que ele ficasse até que aquele ribeiro secasse. Deixa eu te dizer algo, amados. Às vezes as pessoas estão vivendo dessa forma. Pastor, parece que não sobra dinheiro para mim. Mas graças a Deus, lá em casa não tem faltado nada. Então dá glória a Deus, querido. E deixa eu te falar, quando as coisas começarem a faltar, fica despreocupado. Porque o Deus que nós servimos move até corvo para levar comida na sua casa. Isso é verdade, querido. Eu não estou contando uma história, sabe, que outros me contaram. Isso é a realidade do Deus que nós servimos. E sabe, hoje em dia existe tanta fantasia no meio gospel, existe tanta fantasia no meio do evangélico, que muitas pessoas estão deixando de acreditar ou deixando de seguir os princípios básicos de como ser um cristão e de como viver uma vida de milagres. Tem gente que não consegue acreditar, tem gente que não consegue assimilar que Deus enviou um anjo ou enviou alguém para salvar o irmão Alain. Testemunhos como esse, eu já ouvi milhares e milhares da pessoa dizer: ei, apareceu alguém que me ajudou, que fez isso, que fez aquilo, e depois eu nunca mais vi essa pessoa. Mas sabe o que a gente faz? A gente tenta encontrar uma lógica. A gente tenta encontrar um jeito de explicar as coisas que Deus faz na nossa vida. E deixa eu te dizer, enquanto a gente estiver tentando explicar o que Deus faz, nós não vamos viver por fé e não vamos viver milagres. É por isso que nós precisamos aprender com este homem. E a Bíblia diz que então um dia esse ribeiro secou. Olha só, o ribeiro agora secou.
Tem alguém aí que está com ribeiro seco? Não precisa levantar a mão, não vou te... Fala assim, pastor, quem não está, né? Mas deixa eu te dizer algo. O Senhor vai levantar uma outra fonte. Uma outra fonte que vai te sustentar e te surpreender. A Bíblia diz que então o Senhor pega e dá uma ordem. Elias, agora vou te dar um desafio de fé ainda maior. Você vai para Sarepta. E chegando lá, eu dei ordem a uma viúva para que ela te sustente. Deixa eu te falar algo, querido. Às vezes você nunca entendeu isso, mas naquele tempo não tinha INSS. Naquele tempo não tinha nenhum auxílio que pagava ali uma pensão para essa mulher. Muitas dessas mulheres, quando acontecia de estar viúva, ela tinha que dar glória a Deus se ela tinha outros filhos homens na casa, porque dentro da cultura em que eles viviam, era assim que a coisa funcionava. Esses filhos, então, ajudavam a sustentar a sua mãe. Nada mais justo do que dentro de uma realidade ali que eles viviam, né, os filhos apoiar neste momento tão importante. E quantos filhos hoje a gente vê que não apoiam o pai, a mãe em nada? O Senhor quer nos levar a princípios, querido. Mas a Bíblia diz que então, quando Elias chega naquele lugar, e aí entra uma coisa que às vezes a gente pode se perguntar, né? Mas Deus não falou que tinha dado uma ordem para a mulher sustentar? A Bíblia diz que quando Elias chega naquele lugar, aquela mulher está apanhando lenha. E ela está pegando aquela lenha para fazer a última refeição da vida. Elias chega para aquela mulher e primeiro pede água. A senhora pode me dar água? E enquanto a mulher está indo para buscar água para ele, ele fala para ela, não, peraí, traz para mim também, na sua mão, um bocado de pão. E aí essa mulher vira para ele e diz assim, tão certo como vive o Senhor seu Deus. Ou seja, nela não havia esperança nenhuma. Tão certo quanto vive o Senhor seu Deus, tudo que eu tenho aqui é um resto de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija. Eu fui ali buscar 2 cavacos e vou fazer um bolo pequeno para que eu e meu filho nos alimentemos, façamos a última refeição da vida e esperemos a morte. Mas Elias vira para aquela mulher e fala, tudo bem, pode fazer o que você estava indo fazer, mas primeiro faz um pão para mim. Elias então começa a trabalhar na vida daquela mulher, para que ela possa compreender. Agora volta aqui. Qual foi a palavra do Senhor a Elias? Vai para Sarepta, porque eu dei ordem a uma mulher que te... Se fosse com você, o que você faria diante dessa informação? Que a mulher só tinha um pouco de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija, e que ela ia fazer um pão para que ela, ou seja, para 2 pessoas comer e depois morrer. Será que a gente não ia começar a questionar a Deus? Senhor, mas foi o Senhor que falou. Foi o Senhor que falou por meio daquele profeta, colocando o dedo na minha cara e dizendo, eis que te digo, meu servo. Quantas pessoas estão aqui hoje que não acreditam mais no que Deus falou para você, porque você passou a olhar para as circunstâncias. Você tem que olhar para Jesus. Enquanto você estiver olhando para as circunstâncias, não vai conseguir viver por fé. Se Elias olha para as circunstâncias, falava, agora eu estou morto. Porque a mulher é viúva. O menino é pequeno, não consegue trabalhar. E tudo que ela tem é um bocadinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela está dizendo que vai comer e vai esperar a morte, porque não tem esperança para ela mais. O que o Jeová fez eu vim fazer aqui? Foi isso que Elias fez? Elias carregava uma palavra. Elias sabia o Deus que ele servia. Assim como eu e você precisamos crer.
Deixa eu te dizer algo, querido, eu não tenho nada para te oferecer, mas Jesus que está aqui, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que é, que era e que há de vir, Ele está aqui nessa noite para mudar a sua história, Ele está aqui nessa noite para sustentar a tua vida, Ele está aqui nessa noite para lançar a capa. Mas nós precisamos crer. E a Bíblia diz então, que essa mulher foi e fez o que o profeta havia pedido. Ela foi e fez um bolo para ele. E quando ela trouxe, ele diz: assim diz o Senhor, que da tua panela nunca mais vai acabar, e nem o azeite cessará, até que o Senhor faça chover de novo sobre a terra. E a Bíblia diz que aquele homem se hospedou com aquela mulher e comeu com ela muitos dias. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos crer nisso, querido. É Ele que multiplica a farinha, é Ele que multiplica o azeite, é Ele que faz transformações poderosas em nossa vida. Não importa a perseguição, não importa se é o STF, se é o sei lá o que, não importa. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei, Ele está no trono, Ele tem autoridade e poder em tudo e em todos, Ele tem. Nós precisamos crer nisso. E então Elias vive esse milagre, mais um dos milagres. Então o Senhor dá uma ordem para que agora Elias vai lá, para desafiar os profetas de Baal. E ele vai e fala com Acabe. E diz: vamos fazer o seguinte. O povo está em dúvida. Eles não sabem se Baal é Deus ou se Jeová é Deus. Então, para a gente tirar a dúvida, fazer o tirateima disso daqui, vamos levar todo mundo para o Monte Carmelo. E lá nós vamos oferecer sacrifícios. O Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. E então a Bíblia diz que eles subiram o monte com todo o povo, com toda a congregação. E quando eles chegaram lá em cima, o Elias pegou e disse: pode ir vocês primeiro, porque vocês são muitos. Era muita gente, querido. Só para que você entenda, são 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá que sentavam na mesa do rei. 850 falsos profetas que estavam ali ditando as regras daquela nação. 850 pessoas dando palpite acerca da nação de Deus. Porque Israel é o povo de Deus. Agora eu te pergunto, se às vezes existe lá os seus 850 que estão acima do governo brasileiro, quem são eles diante do Deus vivo? Quem são eles diante do Deus vivo? Elias então faz esse desafio, e quando eles sobem ali, Elias fala: não, pode ir primeiro, afinal de contas vocês são muitos. E a Bíblia vai dizer que então eles começam lá, matam o novilho, colocam em cima lá do altar, e vai fazendo as suas rezas, as suas chamadas. E a Bíblia diz então que em um determinado momento, ao meio-dia, Elias começa a dizer: não, eu acho que Baal está muito ocupado. Eu acho que Baal deve estar fazendo outra coisa. Eu acho que Baal é surdo, porque já tem horas que vocês estão chamando, se cortando e oferecendo sacrifícios, e ele não responde de jeito nenhum. Para quem olha assim, acha que o Elias estava sendo sarcástico, mas não sei se essa era a intenção do coração dele, mas eu acredito que Elias precisou dizer isso, porque como eu tenho aprendido, amados, existem algumas coisas na nossa vida que precisam ser declaradas, até mesmo aquilo que é óbvio, para que fique claro. Então Elias estava dizendo: o Deus que vocês servem é um Deus que não responde de jeito nenhum.
aquilo que vocês estão clamando há horas não será respondido, porque Baal não é Deus. E o texto vai dizer então que Elias vai preparar, e a primeira coisa que Elias faz é restaurar um altar que estava derrubado. Às vezes você diz: pastor, por onde que eu começo a mudança na minha vida? Primeira coisa, comece a restaurar o altar na sua vida. O altar de intimidade com o Senhor. Um altar de oração, um altar de busca, um altar onde você vai apresentar diante de Deus o seu melhor. E a Bíblia diz que Elias então pega as pedras, 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e levanta o altar ao Senhor, e ele pega então o novilho, a lenha, e coloca tudo conforme, e a Bíblia diz que então ele faz, né, um buraco em volta desse altar, para que encha de água, e então ele pede para que aquelas pessoas peguem água e joguem sobre a lenha. Agora deixa eu te perguntar, lenha molhada pega fogo? Naturalmente não. Mas com Deus que nós servimos, sim. E a Bíblia diz que então ele manda jogar água, 1, 2, 3 vezes, de forma que fica tudo encharcado. E então ele faz uma oração simples: Senhor, para que todo esse povo veja que Tu és Deus, responde com fogo. E a Bíblia diz que então o Senhor responde com fogo, e o fogo consome o altar, consome ali o sacrifício e até mesmo o altar, e o fogo é tão forte que suga até a água que estava em volta. E aquele povo, diante daquele milagre, começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! As pessoas vão olhar para você, diante das circunstâncias, por aquilo que Deus vai fazer na tua vida, e eles vão começar a dizer: só o Senhor é Deus. Para fazer o que fez na vida deste homem, só o Senhor é Deus. Para transformar uma vida como a vida desta mulher, só o Senhor é Deus. Para mudar a vida de filhos que estavam tão difíceis, só o Senhor é Deus. Então agora eu comecei a pregar, porque esse é Elias, o camarada que se encontrou com outro homem chamado Eliseu. Deixa eu beber uma água aqui. Sabe, amados, o texto vai dizer: e partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate. Quando a gente lê isso aqui, a gente pensa assim: não, Elias estava andando por ali e de repente trombou com Eliseu. Não, não foi assim. Assim, queridos, que como um chamado ministerial, seja para pastor, seja para o que for, você não acorda do dia para a noite: hoje eu vou ser pastor. Elias recebeu uma orientação do Senhor para que ungisse Eliseu como o seu sucessor, como profeta que iria diante dele. Neste mesmo capítulo, no capítulo 19, queria que você que está com sua Bíblia aberta olhasse aí comigo. Lá no versículo 15 a seguir, diz assim: e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei da Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Então, queridos, nós estamos diante de um momento em que o Senhor deu uma ordem, depois de um momento muito difícil que Elias estava passando. Porque afinal de contas, embora Elias foi um grande profeta do Senhor, um homem destemido, um homem que tinha, autoridade, um homem que falava de maneira poderosa, este mesmo homem tinha momentos como eu e você.
ele também vivia as dificuldades e as tentações que eu e você vivemos. Depois desse momento em que o Senhor operou esse grande milagre, consumindo aquele holocausto, depois de encharcado, a Bíblia diz que então Elias deu ordem para que se matasse todos aqueles falsos profetas. E a Bíblia diz que quando Jezabel, a mulher de Acabe, ficou sabendo, ela manda um mensageiro ir até Elias e dizer que faria o mesmo com ele. E diante daquela ameaça de morte, o que Elias faz? Elias teve um momento de medo. Ele teve um momento em que ele fugiu. Ele teve um momento em que ele se escondeu numa caverna. Porque ele queria guardar a própria vida. Afinal de contas, ele acreditava estar sozinho. E quantos de nós, né? Às vezes achamos que estamos sozinhos, sim ou não? Amém? Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Aleluia, que bom que vocês estão aqui. A Bíblia diz que Elias achou que estava sozinho. Ele então começa a apresentar diante do Senhor as suas justificativas, porque que ele estava se escondendo, porque afinal de contas, né, só ele ficou. E aí o Senhor vai dizer, não, você está equivocado. Existem alguns milhares de profetas que eu tenho escondido, que não se dobraram diante de Baal e não beijaram a sua imagem. Então você não está só. Mas diante do seu cansaço, diante de tudo aquilo que você está vivendo, e tantas coisas, né, que Elias já havia feito para o Senhor então dá uma ordem. Quer passar o bastão? Então vamos começar a transição. Primeiro você vai ungir o rei da Síria. E depois você vai ungir Jeú como rei em Israel. Aí nasce aquela pergunta, uai, mas o rei de Israel não era Acabe? Por que ele está ungindo Jeú? Lembra da unção de Davi? Davi foi ungido rei 16 anos antes de assumir o trono. E aqui se repete a história. E o Senhor então dá ordem para que ele fosse ungir Jeú para ser rei no futuro. Então essa unção não era para algo imediato. Mas o Senhor dá uma ordem para que ele venha ungir agora Eliseu para ser profeta em seu lugar. Ou seja, agora você precisa passar o bastão. Então o texto que nós estamos lendo aqui nessa noite fala sobre esse momento especificamente. Ele diz, partiu pois Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Sabe, queridos, às vezes você não entendeu o que é esse lançar a capa. Mas naquele tempo, dentro daquela cultura, era comum alguém, um profeta, sempre andar com uma vestimenta, com uma capa, estilo um sobretudo, do qual ele andava com aquele tipo de vestimenta para protegê-lo das longas viagens que ele fazia. Mas existia um ato profético liberado quando ele jogava a capa. Quem aqui já viu aqueles pastores que tiram o terno assim, aí faz uma fileira e sai assim? Não vou fazer isso não, pode ficar tranquilo. Mas o jogar a capa aqui não é um simples movimento, não é algo que mexe com a emoção das pessoas, porque por trás desse ato que eu disse aqui agora, pode acontecer no nosso meio hoje, está impregnado de meninice, está impregnado de coisas emotivas, emocionais. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Então Elias, ao passar por Eliseu, joga a capa, ele dá um sinal dizendo, agora filho, prepara, aperta o cinto, porque vai decolar. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Prepara, aperta o cinto, porque Jesus está aqui nessa noite para fazer você decolar.
O texto diz então que ao jogar a capa ali, o Eliseu ele entendeu o propósito. E o Senhor me trouxe alguns princípios importantes que diz o seguinte: primeiro deles, Deus chama pessoas comuns, mas de coração disponível. Como assim, pastor? Sim. Eliseu não era alguém proeminente dentro da religião. O texto é muito claro ao dizer que quando Elias achou Eliseu, o que ele estava fazendo? Diga comigo, lavrando a terra. Ele estava plantando, preparando o solo para plantar. Estava ali trabalhando na lida do dia a dia. Estava ocupado. E tem gente que às vezes o Senhor chama e ele diz: eu sou ocupado demais. É dos ocupados que Jesus gosta. A Bíblia diz então que Elias lança a capa sobre aquele moço. E o texto diz que Eliseu então entendeu. No versículo 20, então deixou ele os bois e correu após Elias. O segundo ponto que eu aprendo aqui, amados, é que o chamado de Deus para a nossa vida, ele é claro. E exige de mim e de você uma resposta rápida. E tem gente que fica fazendo de conta que não é com ele que Deus está falando. Deixa eu te dizer algo, querido. Se você tem um chamado, não subestime aquilo que Deus tem presenteado na tua vida. É bem verdade que o Senhor não é refém de homens, até porque Ele pode levantar 1000 igual a você. Mas o preço em não obedecer eu acho que é muito alto. E o texto vai dizer então, que quando ele faz aquele movimento, lançando a capa sobre Eliseu, Eliseu entende a mensagem e prontamente corre na frente dele. E o que eu acho interessante é que traz no texto exatamente isso, ele correu, por quê? Porque Deus tem pressa. E ele então chega ali para Elias e deixa eu pelo menos despedir do meu pai e da minha mãe. Dá tempo de eu dar um beijo no papai e na mamãe, porque eu quero fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Família é muito importante, queridos. A família é muito importante, mas nós precisamos entender a importância e a profundidade de um chamado. Tem muita gente que abandona o chamado por causa da família. E o que nós precisamos entender é que a nossa família tem que estar dentro do nosso chamado. As primeiras pessoas que nós precisamos alcançar são os nossos familiares. E quando isso acontece, eles caminham conosco, porque eles entendem o chamado, eles entendem o propósito. É por isso que todos precisam estar alinhados a isso. E o texto diz que Eliseu então entendeu e respondeu esse chamado de maneira imediata. E quem é alcançado pelo o chamado do Senhor, querido, muda de vida de forma imediata. Sabe, essa semana eu estava conversando com um jovem, e a nossa conversa era uma conversa normal, dentro do ambiente onde a gente estava ali, e a gente foi conversando um assunto, e eu achei até engraçado, porque eu fui comentar com a Camila a respeito do assunto, né? E aí eu falei, não, porque nós estávamos falando disso, depois falamos daquilo, depois falamos daquilo outro, e chegou, né, a comentar da palavra de Deus, e eu convidei o rapaz para vir para a igreja, e etc. E aí a minha filha Radassa, mais velha, parou assim, papai, mas fiquei meio sem entender, como é que um assunto entrou no outro e chegou nesse nível? Falei, não, querida, não é para entender muitas coisas. Tem coisa que o Senhor prepara para que a pessoa seja alcançada. E naquele momento eu conversando com essa pessoa, exatamente a respeito disso aqui.
que para que nós possamos viver esse chamado, nós precisamos mudar a nossa vida de forma radical. E na situação daquele rapaz, ele abriu para mim que ele estava vivendo um relacionamento a dois da forma contrária àquilo que a Bíblia diz. E não julgando ele, e sendo muito sincero com ele, eu disse, cara, o que Deus tem para você é muito mais do que isso. Porque ele abriu para mim que mesmo vivendo dessa forma, eles gostam de ir na igreja, eles estão frequentando uma determinada igreja. E eu falei para ele, cara, a primeira coisa que você precisa fazer é resolver essa situação. E eu não estou aqui para te dar sermão, não estou aqui para ficar te obrigando, afinal de contas, é o Espírito Santo que vai te convencer. E ele falou, não pastor, mas sabe o que é? Eu tenho dificuldade de tomar, eu não consigo largar de tomar uma cervejinha no final de semana. Eu já parei até de fumar, mas de largar a cervejinha não está difícil. Querido. Mas deixa eu te falar algo, querido. Quando nós encontramos com o Senhor, nós precisamos entender que existem coisas que precisamos ser radicais. Tem rua, querido, que você não vai... Deixa eu te falar algo aqui, olha para mim aqui. Se Jesus disse isso aqui, eu não posso pregar nada diferente disso aqui. Então, quando eu disse para aquele rapaz, você precisa abandonar essa prática. E Jesus vai te ajudar. E me coloquei à disposição. Naquilo que você precisar, pode contar comigo. Entrei em contato com irmãos da igreja até para arrumar serviço para essa namorada que vai virar esposa, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas o que é isso, querido? É aquele ditado, né? Até conversava com a irmã que eu pedi aqui para entrar em contato com ele, para ver essa questão do trabalho para a moça. Eu falei assim, você lembra quando Pedro e João iam entrando lá na porta formosa lá, e o cara estava paralítico e pedia esmola, e eles chegaram e disseram, olha, nem ouro nem prata nós temos, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Às vezes a gente não tem ouro e nem prata, eu não conseguia resolver a vida dele com dinheiro, mas eu conhecia pessoas que poderiam ajudar a arrumar um emprego. E você também é assim. Você conhece alguém ou você faz alguma coisa que pode ajudar as pessoas. E é isso que o Senhor está contando. O Senhor não está esperando você ser aquela pessoa reconhecida na internet, o maior influenciador dos últimos tempos, para que você faça algo para Ele. Ele está atrás de pessoas comuns como eu e você, para que possamos pregar as boas novas de salvação. Simples assim. Então, ao falar com este rapaz, eu disse, ei, eu sei que Jesus tem algo para fazer na tua vida e eu creio nisso. Então comece a mudar a sua vida radicalmente. E eu sei que Jesus está falando com alguém aqui hoje. Você pode ser filho de pastor. Você pode ser o querubim ungido. Se você não mudar o seu comportamento, você não entra no céu. Ou nós entendemos que nós precisamos do Senhor e que nós precisamos guiar a nossa vida debaixo da orientação do Senhor, ou nós vamos viver uma mentira o resto da vida. Uma mentira gospel. E o quarto e último aspecto que eu aprendo aqui é que, para que nós possamos entender a importância do chamado, nós precisamos compreender que esse chamado vai exigir de nós tudo. Olha o que o texto vai dizer. Deixa eu beijar meu pai e minha mãe, e então o seguirei. Ele lhe disse, vai e volta, porque você sabe o que eu te fiz. E voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e o matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e o deu ao povo. E comeram então, e se levantou e seguiu Elias, e o servia. Olha que maravilhoso, querido. Este homem, ele não só entendeu o chamado, como ele entendeu o preço desse chamado. Ele se despede do seu pai e de sua mãe, não no sentido de dizer, eu vou abandonar vocês, não. Ele está despedindo,
Porque é natural que quando a gente vai para uma viagem, a gente se despeça. Sim ou não? Eu, depois de muitos anos sem morar com os meus pais, era muito comum, quando eu ia viajar, eu dizer à minha mãe e meu pai, né? Estou indo para tal lugar, vou ficar tantos dias. Então, sempre eles sabiam. Ah, é excesso de informação? Não, querido, é honra. Então, este jovem, ele honra os seus pais, ele chega lá, despede dos seus pais, e agora, então, ele vai seguir esse profeta. E aí ele toma uma atitude radical. Ele mata os bois. Ele destrói aquela carroça, ou seja lá o que for que estava puxando aquele arado. E com a lenha, ele cozinha, faz um churrascão para a comunidade. E então ele começa a seguir Elias. Às vezes a gente pode ver só como mais um banquete na vida de Eliseu. Afinal de contas, ao que tudo indica, Eliseu era muito rico. Mas não era só mais um banquete. Ele estava dizendo, para onde eu vou, eu não quero ter nem a chance de olhar para trás. Para onde Jesus vai te levar, querido? Você precisa crer nisso que eu vou falar aqui. Para onde Jesus quer te levar, não há mais como você olhar para trás. Então toma uma decisão radical na tua vida. Quer viver milagres? Sim ou não? Quer viver coisas extraordinárias na presença do Senhor? Sim ou não? Então toma uma decisão radical na sua vida hoje. E através desta decisão, o Senhor vai começar a abrir as portas. Através desta decisão, você vai ver o mover do teu espírito, o mover do Espírito do Senhor, chegando em cada vida. Quero te convidar a ficar de pé. Conta-se a história de um missionário que ele ficou muitos anos. Essa história é um pouco conhecida, mas eu queria finalizar com ela. Esse missionário ficou muitos anos servindo em outra nação, no campo missionário. E a gente sabe que não é fácil, afinal de contas eles passam muitas privações, muitas dificuldades, não só financeiras, mas emocionais e espirituais. E então a história diz que este homem então ficou muito tempo em um campo missionário. E então já no final da sua vida ele retorna para o seu país em um navio. E no mesmo navio que este homem está retornando, existe ali um político da sua nação muito importante. E quando chega em terra firme, quando o navio para ali então para que os passageiros vão embora, naquele momento havia uma grande festa, pessoas esperando aquele político e dizendo, né, o quão bom é que o Senhor está de volta, maravilhoso, e todo aquele pampeiro, né? E aí aquele missionário questionou algo em seu coração, que eu e você às vezes também questionaríamos. Senhor, mas eu te servi tantos anos. Eu dei o meu sangue, eu fiz tanta coisa lá fora, eu preguei o evangelho, muitas pessoas se converteram, aquela nação foi alcançada por meio do ministério que o Senhor colocou na minha vida. Mas a história diz que naquele lugar não tinha ninguém esperando esse missionário. Ninguém. E por isso ele questionou. E antes que ele saísse daquele lugar, o Senhor falou ao coração dele. Sabe por que ele foi recebido assim? Porque ele chegou em casa. Mas você ainda não chegou em casa. Às vezes você está tão preocupado com as coisas deste mundo, você nem quer sair daqui. A gente fala tanto agora nos últimos tempos que Jesus está voltando, querido, guerras e rumores de guerra, eminência da terceira guerra mundial, tudo isso é cumprimento bíblico, tudo é cumprimento da profecia do Senhor. A igreja precisava estar jubilosa, como uma noiva ataviada esperando o noivo. Mas quantas pessoas
estão tristes, procurando um jeitinho. Não, eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás disso. Hoje você conversa com as pessoas, não, estou numa correria, é uma correria que não acaba nunca, porque afinal de contas nós estamos correndo. Mas deixa eu te dizer, querido, nós não estamos em casa, e é a Bíblia que diz isso, que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. O nosso lugar é no céu, a nossa casa é o céu. A nossa casa é ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nessa noite, querido, eu quero primeiramente perguntar: como está a sua convicção de que essa é a sua casa? Se hoje Jesus te chamar, está pronto? A palavra do Senhor diz: louco, nessa noite pedirão a sua alma. A quem você vai prestar contas? Loucura é pensar que nós não precisamos de Jesus. Loucura é pensar que através dos nossos bons atos herdaremos a vida eterna. Loucura é achar que a salvação está condicionada a alguém humano. Loucura é condicionar a nossa salvação a uma placa. Mas nessa noite eu quero te perguntar se há alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor e seu Salvador. Neste momento eu quero te dar essa oportunidade de aí no seu lugar você levantar uma das suas mãos. Eu quero orar com você. Você que quer tomar essa decisão radical, hoje o Senhor está te chamando. Depois de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E isso não é jargão, não é palavra de efeito emocional, não. Eu estou trazendo uma palavra do céu para a tua vida. A partir de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma, mas o que o Senhor espera de você é uma decisão radical. Então aí no seu lugar eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos, eu quero orar com você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Jesus está aqui, Ele quer te receber de braços abertos. Pastor, mas isso é tão difícil para mim. Se às vezes você está se sentindo difícil para você sair daí, às vezes seu coração está ardendo, eu quero, só levanta a sua mão. Só levanta uma das suas mãos. Aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia, há uma jovem ali. Louvado seja o nome do Senhor. Lá atrás outra pessoa, glória a Deus. Pode aplaudir, igreja. Existe uma festa no céu. Por que nós como igreja não festejamos? Existe uma festa no céu. Aleluia. Mais alguém, querido? Tome essa decisão radical na sua vida hoje. Hoje. Aleluia. Você que levantou uma das suas mãos, às vezes se você não conseguir vir sozinho, pede essa pessoa que está do seu lado, ou vai lá comigo, mas vem aqui na frente, eu quero orar com você. Sai do seu lugar agora, vença os obstáculos, vença as barreiras. Jesus tem algo novo para fazer na tua vida. Aleluia! Que o Senhor marcou para mudar a sua história. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, com a sua glória, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sabe, queridos, quem sabe você está aqui nessa noite e você já entregou sua vida para Jesus, você já fez essa profissão de fé, mas por algum motivo você se afastou, distanciou dos caminhos do Senhor.
e Satanás está bombardeando a sua mente, dizendo que você não é mais digno, que você não vai ser mais recebido na casa do Pai, que você não merece mais ser chamado de filho. Nessa noite, eu também quero te encorajar a tomar essa decisão. Há alguém aqui dessa forma? Levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Levante uma das suas mãos aí no seu lugar, eu quero orar com você. Você que está afastado, distanciado, mas que entendeu nessa noite que o chamado do Senhor prevalece sobre a tua vida. Sabe, nenhum dos planos e sonhos do Senhor para você morreu. Todos estão de pé. Basta que você se posicione, basta que você tome esta decisão radical na tua vida. Basta que você creia nessa palavra profética liberada sobre você nessa noite. Creia somente e verás a glória de Deus. Creia somente e verás os milagres do Senhor chegando na sua casa, na sua vida, na sua família. Creia somente. Aleluia, aplauda mais forte ao Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Pela última vez, alguém que quer voltar aos caminhos do Senhor, que quer tomar essa decisão radical aqui nessa noite, ou que deseja ardentemente em seu coração entregar o seu caminho ao Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente.